Oi, tudo bem? Eu sou o Danilo aqui do Estúdio D e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maquiagem básica. Então o Estúdio D é uma escola que tem aqui no coração do bairro Moinhos de Vento, uma escola de automaquiagem onde a gente forma futuros profissionais. Então nessa maquiagem a ideia era deixar a maquiagem um pouco mais leve, sem deixar uma maquiagem muito carregada, que seja feita com poucos produtos, em poucos passos, para vocês saírem linda para o trabalho ou em busca desse trabalho. Então espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só escrever pra gente. Obrigado, vamos fazer? Um ponto super importante que eu acho na maquiagem é a preparação, que é o antes da maquiagem. Fecha um pouquinho os olhos. Ainda mais que a gente está falando de uma maquiagem que é para toda hora, para o dia a dia, então a gente tem que otimizar o tempo e a gente não gastar muito fazendo essa maquiagem. Então isso é um hidratante que é uma bruma de hidratação, que já hidrata a pele, já vai fazer meio que a função do primer junto, para preparar para a gente começar a maquiar. Então quando a gente fala de uma maquiagem mais básica, mais rápida, eu estou usando um Duo Cake, que é base e pó junto. Então a gente vai aplicar ele com pincel para dar uma textura mais leve. Isso é facinho e tu não vai gastar 5 minutos para fazer a pele, que é super importante, porque ninguém tem tempo também para fazer uma maquiagem simples para todo dia e ficar horas na frente do espelho. Então eu vou usar a mesma base na área dos olhos, por mais que ela seja base e pó junto, ela tem uma textura um pouquinho mais forte. Eu acho que a gente pode otimizar o tempo e usar o mesmo produto, que ele vai dar o mesmo efeito. E aí uma dica legal para ele não craquelar na área dos olhos é esquentar o dedo na pele. Quando estica o dedo tá quente, então só vai na pele e vai pressionando ele, como se estivesse colocando essa base para dentro da pele. Então isso vai fazer com que ela tenha uma textura de corretivo e que não marque, não vinque, que deixe um aspecto mais natural também. Uma parte importante na maquiagem é a gente ter a sobrancelha como um elemento da área dos olhos também. Então a sobrancelha que é o que vai definir, que eu costumo dizer que são as janelas da alma, que vão deixar essa maquiagem mais expressiva e que vai conversar tudo numa coisa só. Então a gente vai começar, eu prefiro usar, na verdade, uma sombrinha preta, eu acho simples, fácil, ainda mais que a gente está falando de uma maquiagem um pouco mais rápida, que não gaste tanto do nosso tempo, a gente sabe que a gente tem tantos afazeres. Então a gente começa desenhando a sobrancelha por cima, vai só preenchendo onde a gente tem falha, que a gente vai deixar isso harmônico e mais bonito também. Um ponto importante quando a gente faz a sobrancelha é a gente iluminar, porque a gente tem pontos altos que são iluminados naturalmente no nosso rosto, que é a ponte do nariz, o arco do cupido, o arco das sobrancelhas e as têmporas. Então, para a gente deixar essa sobrancelha mais bonita, eu vou usar uma sombra clarinha, cor de pele, sem brilho, só para dar esse efeito de sobrancelha mais arqueada. Então a gente vai só passar ela aqui, ó, por baixo, e ó, como já faz a diferença. Quando a gente fala de uma maquiagem mais simples, a gente tem que ter essa preocupação com os olhos. Então a gente fala muito dos olhos como um elemento da maquiagem. Então eu vou usar uma sombra que é um cinza misturado com marrom na pálpebra inteira, só pra gente ter uma profundidade antes da gente usar o lápis nos olhos. Então eu tô pegando um pincel um pouquinho mais fofo, passando ele, ó, facinho, só fazendo um movimento circular nos olhos inteiros, só pra dar esse efeito de criar esse efeito de luz e sombra que a gente vai conseguir com essa sombra marrom, meio cinza, meio mesclado essas duas cores. Isso vai dar profundidade, vai dar esse aspecto de olho super maquiado, porém com efeito mais natural, sem parecer que tu tá mega maquiado às 6 horas da manhã. Então tá vendo, ó, o efeito dessa sombra é super natural, para não parecer que a gente está usando muita maquiagem, mas que deixa o olhar um pouco mais lânguido, dá essa expressão na maquiagem mesmo. Então outra dica legal é que eu vou usar um lápis preto, só aqui no cantinho dos olhos, que é só para criar uma moldura e dar esse efeito de estar maquiada, mas também sempre pensando na nossa linha inicial, que é de usar a maquiagem sem parecer que está maquiada. Pra cima um pouquinho. Então agora que a gente já criou a nossa maquiagem para os olhos, que é só de fazer esse cantinho mais escurinho e deixar isso com um aspecto mais natural, eu não podia deixar vocês tão presas, né, na maquiagem, então vou deixar vocês se soltarem agora. Então a hora da máscara, para os cílios pode passar até cansar o braço. Então enquanto tiver forças no braço, a gente vai passar máscara. Olha para baixo. Então é só fazer movimento de zigue-zague e a gente vai deixar os cílios, tanto os superiores quanto os inferiores, bem pretinhos,
pra gente conseguir esse efeito agora de mulher mais sexy. Até porque mulher tem que ser sexy todos os dias, né? Uma dica legal, ó. Então, se borrar a máscara em cima dos cílios, não se preocupa, deixa secar, olha pra baixo um pouquinho. É só encaixar um cotonete e girar que a gente tira essa máscara que borrou, então sem entrar em desespero. A gente tá fazendo tudo pensando na agilidade, sem gastar muito tempo. E não vai ser uma máscara borrada que vai fazer a gente entrar em desespero, né? Pronto. Uma coisa que toda mulher ama e é apaixonada é o blush. Então a gente precisa usar ele com parcimônia, até porque a gente não pode deixar o blush muito forte se a gente está falando de uma maquiagem para o dia a dia. Então o segredo é passar o pincel no blush, tirar o excesso no ar e passar só aqui ó, na parte frontal das maçãs, dando uma varridinha como se estivesse levando a cor para a orelha. Que aí o blush ele vai ficar no lugar certinho. A gente tira 2 dedos da boca, que é o posicionamento certo para a gente parar o blush. Ó, passou. Ficou com um aspecto saudável de que acordou e comeu uma fruta, pronto. É o suficiente, a gente pode parar por aí. Para essa maquiagem mais natural, uma coisa que eu acho legal é a gente deixar o lábio um pouco mais úmido, que dá a sensação de hidratância, que a gente vai conseguir o efeito com gloss. Na verdade, o que eu estou usando aqui é uma mistura que não é nem um gloss, nem um batom. É a mistura dos dois produtos em um mesmo. A gente vai usar esse produto porque ele é uma mistura entre o batom e o gloss e vai dar um efeito do brilho do gloss e o conforto que o batom traz para os lábios. Então é fácil de aplicar, só passar normal. Eu estou usando uma cor um pouquinho mais neutra também, que fica entre o rosa e o coral, para seguir mais uma linha de fundo de lábio também, para ir de encontro com a nossa maquiagem, que é uma maquiagem mais natural, para dar o efeito de pele bonita, de pele viçosa, de maquiagem sem parecer maquiada. Então pronto, maquiagem finalizada, poucos produtos, pouco tempo, super fácil de fazer, eu acho que espero que todo mundo consiga fazer em casa. Então agora ninguém mais sai sem maquiagem, ninguém mais sai sem ficar bonito e a gente consegue ir para o trabalho ou em busca do trabalho de maneira simples, sem gastar muito tempo.